sobre a sabedoria de Deus, né? O pastor convidou toda a igreja a ler o livro de Provérbios no mês de janeiro, começar o ano lendo o livro de Provérbios, né? Porque o mês de janeiro, obrigado minha irmã, o mês de janeiro tem 31 dias e o livro de Provérbios tem 31 capítulos, então dá para estudar um capítulo por dia. Se você ainda não começou, eu quero te convidar, ainda para dar uma corrida aí, hoje é dia 10, você pode dar aí uma corrida aí para começar a estudar o livro de Provérbios e acompanhar e chegar junto aí nesses primeiros 10 dias que já passaram e começar a seguir dia após dia até o final desse mês. E esse livro de Provérbios, quando você vai estudando, tem muitos assuntos que vão ser tratados com a gente, que não só serve para o nosso começo de ano, mas serve para toda a nossa caminhada cristã. A gente vai aprender muita coisa nesse livro que vai ajudar dia após dia na nossa trajetória. Tem muito aprendizado nele. E o pastor, ele começou esse tema, já começou a pegar firme aí nesse tema, né? O pastor Luiz Fernando, buscando a sabedoria. Ele começou aí compartilhando com a gente, falando sobre a sabedoria, sobre a busca da sabedoria, a maneira de nós encontrarmos a sabedoria. Se você ainda não esteve aqui, se você ainda não assistiu lá no nosso canal no YouTube, vale a pena você ir lá, porque tem muito conteúdo muito bom que já começou através do livro de Provérbios e muito ensinamento muito bom para a gente já começar aí essa trajetória dessa leitura, dessa proposta que foi feita pelo pastor Luiz, da gente estar aí lendo nesse mês de janeiro o livro de Provérbios. E hoje eu venho trazer uma proposta em cima do livro de Provérbios, que é sobre as palavras que saem da nossa boca. O cuidado que eu e você devemos ter com aquilo que nós falamos, certo? O que a Bíblia tem a nos ensinar sobre a maneira correta de nós usarmos as palavras que saem da nossa boca. E no início dessa semana eu estava conversando com o pastor Luiz, e ele até me deu uma informação que talvez você já saiba, se não souber, você vai saber agora, que no livro de Provérbios, se você juntar todos os versículos de todos os capítulos, aproximadamente 10% do livro de Provérbios vai falar sobre esse assunto das palavras que saem da nossa boca, da nossa língua, do refrear a língua. Então, se ele é um livro que ele está aí buscando nos ensinar a maneira correta da gente proceder, a maneira correta da gente viver para Deus, se ele pega diante desse livro de 31 capítulos e usa aproximadamente 10% para falar sobre as palavras que saem da nossa boca, é sinal de que isso é um assunto que nós devemos levar muito a sério. Nós não devemos deixar isso passar batido. Então, a minha proposta, eu vou começar lá. Você está com a sua Bíblia aí, até para lembrar, está com o seu smartphone aí, porque hoje não tem slide, gente. A gente vai continuar com a proposta da leitura da Bíblia, e aí você vai acompanhando aí. E só para corroborar tudo que eu vou ler no livro de Provérbios que Salomão escreveu, eu queria ir lá no livro de Mateus contigo primeiro, no capítulo de número 12, lá no versículo 35 até o versículo 37. Eu queria ler essas palavras que saíram da boca do Senhor Jesus. Olha só o que Jesus falou sobre esse conteúdo de palavras. Lá no capítulo 12, no versículo 35. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenadas. Olha o que Jesus está falando sobre esse conteúdo de palavras. Então você vê a importância que eu e você devemos dar. E tudo que eu vou ler aqui, tudo que eu vou falar aqui no livro de Provérbios,
é sinal de que tem muita importância para a nossa caminhada. E eu quero começar lendo contigo, lá no livro de Provérbios, no capítulo 6. Eu vou começar a partir do capítulo 6, lá no versículo de número 12. O capítulo 6, ele é um capítulo que ele fala muito sobre a nossa maneira de proceder, sobre a nossa maneira de servir a Deus, de ser conduzido com Deus, e ele usa até palavras muito duras sobre esse conteúdo, para a gente ter aí um aprendizado. Lá no capítulo 6, no versículo 12, até o versículo 14, olha só o que vai dizer a palavra. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Salomão está falando aqui sobre um grupo de pessoas, um tipo de pessoa que está sempre indo em determinados grupos, se envolvendo em determinados grupos e semeando através das suas palavras a discórdia entre as pessoas. É aquele tipo de pensamento que não vem à toa, que não vem através de eu falei sem pensar, eu agi sem pensar, mas é algo que é planejado, é algo que é estruturado. É a pessoa que ela se aproxima de alguém, se aproxima de um determinado grupo, apresenta até um determinado sentimento de preocupação, mas tudo que ela fala é para causar discórdia dentro daquele grupo. Ela age sempre no propósito de levar a discórdia. E aí, quando a gente vai lá no capítulo 6, no versículo de número 19, no versículo de número 16, 6:16, Salomão vai começar a apresentar coisas que o Senhor detesta e uma coisa que o Senhor abomina. Olha bem o que vai dizer lá o texto, a partir do 16, capítulo 6, 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. No versículo 17, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue. Então são pessoas que agem na arrogância, pessoas que têm atitudes que não têm compromisso com a verdade, e pessoas que agem com violência, que têm prazer no derramar sangue. No versículo de número 18, ele vai dizer: coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Então é a pessoa que tem um coração com vontade de fazer coisas ruins, coisas que não edificam, e a pessoa que corre para o pecado, que se alegra em fazer as coisas que são do pecado, que fogem da vontade de Deus. Ela tem pressa, ela não para pensar, ela não para para pensar nas consequências, ela vai apressadamente ao encontro desses atos que são pecaminosos. No versículo 19, olha o que ele vai falar. A 6ª coisa: a testemunha falsa que espalha mentira. E olha qual é a 7ª coisa que ele detesta: e aquela que provoca discórdia entre os irmãos. Então, o que Salomão está nos apresentando aí são diferentes assuntos que é detestável pelo Senhor, é abominável pelo Senhor. E talvez você possa me dizer: César, eu estou vivendo uma vida cristã, eu estou vivendo, indo na igreja, conhecendo a palavra, eu não vou sujar a minha mão de sangue, eu não vou dar falso testemunho. Isso talvez seja algo assim que é tão escandaloso, tão perceptível, que seja mais fácil da gente conter o ato. Mas quando fala da discórdia, é algo que muitas vezes há uma atitude da nossa parte, involuntária ou até voluntária, mas que é algo muito sutil de fazer. É algo muito, muitas das vezes imperceptível por todos, mas que através da sutileza eu caio no erro e começo a fazer.
Posso dar um exemplo bem prático aqui? O pastor Ronald fala alguma coisa para mim que me deixa bastante chateado. Ele falou algo que me deixou extremamente chateado com ele, extremamente ofendido com o que ele falou. Aí eu vou lá para o outro lado e falo com o Giovanni que o Ronald falou isso para mim. Aí o Giovanni começa a falar, que isso? O pastor Ronald falou isso, agiu dessa forma. Ele começa a olhar o pastor de uma outra forma. Aí o Ronald vem e conta para a Laiane, e a história do Giovanni tem sempre um acréscimo de mais alguma coisa. E aí, telefone sem fio, né? E aí a Laiane vai e conta para a Valdenice, e tem sempre mais um acréscimo. O pastor Ronald fez alguma coisa que ofendeu, talvez tenha ofendido o Giovanni, a Laiane e a Valdenice? Não, né? Para que eu tenho que criar um sentimento de contenda, um sentimento de contrariedade nos três, se o Ronald talvez tenha feito algo, na minha percepção, contra mim? Não seria muito mais fácil? Ronald, tu falou aquilo do qual eu não gostei, talvez eu tenha feito alguma coisa que te levasse a falar essas coisas, mas vamos sentar aqui, nós dois, vamos resolver essa situação, vamos colocar isso em pratos limpos, vamos colocar isso tudo como uma situação resolvida. Mas é esse tipo de sutileza que talvez se eu começar a falar para o Giovanni, para a Laiane, para a Valdenice, eu não pense que esse tipo de atitude possa criar um sentimento de contenda no meio das pessoas. Por isso que parece algo muito sutil, mas é algo que possa criar uma contenda no meio dos irmãos. Contenda, ela é muito fácil de começar, mas ela é muito difícil de terminar. Sabe, se a gente tivesse que buscar um conselho, a melhor maneira de resolver uma contenda é não começar uma contenda. Resolva com quem tiver que resolver, fale com quem tiver que falar, encerre a situação. Não precisa ficar pontuando para um, para o outro, uma história que talvez seja tão simples de resolver, se torne numa grande dificuldade, numa grande confusão entre os irmãos. Aí eu quero ir com você lá para o capítulo 7. A gente tem que aproveitar a hora, que o tempo vai correndo ali contra a gente. No capítulo 7, Salomão começa a apresentar a importância que a sabedoria vai ter sobre a nossa conduta. Olha o que ele vai falar lá, já no versículo 1 do capítulo 7. Meu filho, obedeça as minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre aos dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Então ele está dizendo aqui que a gente precisa ter essa sabedoria quando algo que se levanta contra a gente, quando alguma coisa vai exigir de mim talvez um momento de maior ansiedade, algo que me traga uma postura de raiva num determinado momento, eu preciso ter a sabedoria e não deixar nenhum tipo de brecha para que o inimigo use a minha boca para ser usado a favor dele. Porque o inimigo, a gente sabe que ele está ao derredor, esperando a oportunidade. E quando eu permito que a minha boca seja usada para criar algum tipo de contenda entre pessoas, eu só estou facilitando o lado dele. Eu só estou possibilitando a ele me usar cada vez mais em fazer aquilo que está contra a vontade de Deus, em fazer aquilo que não é o propósito de Deus, para que a nossa boca, a nossa língua, aquilo que sai de nós, quando nós falamos, seja usado. Aí eu quero ir com você lá para o capítulo de número 8. A gente vai fazer esse passeio pela Bíblia hoje. É importante que a gente passe isso. Salomão vai começar a ensinar, através das nossas atitudes, como nós também devemos usar as nossas palavras.
a sabedoria, que é o próprio Deus, Ele vai querer falar conosco. Ele quer falar conosco, Ele quase implora para falar conosco. E olha só o que Ele vai começar falando lá no capítulo 8. Vamos lá para o versículo 6 ao 9. Olha como as palavras que a sabedoria ela quer usar para que a gente aprenda também a como usar na nossa maneira de falar. No versículo de número 6 do capítulo 8 vai dizer, ó: ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas, perdão, me perdi, os meus lábios falarão que a minha boca, todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Percebe o que a sabedoria quer falar conosco? O Senhor quer nos revelar a verdade que está na palavra dele. Mas por isso a importância da gente estudar toda a palavra. O livro de Provérbios ele vai nos dar vários ensinamentos, como a gente usar a nossa boca para usar as palavras, como a gente usar a nossa língua para usar as nossas palavras. Mas será que eu tenho o conhecimento, através da palavra de Deus, da maneira certa de usar as minhas palavras? Será que eu tenho o conhecimento de todos os benefícios que a palavra me garante quando eu aprendo e uso as palavras através do ensino que ela me traz? Será que eu também tenho conhecimento de quando eu uso as palavras erradas, todo o engano, todo o mal que eu atraio por causa das palavras erradas, tudo que eu posso proporcionar, não só a mim, mas também a todos que estão à minha volta, por causa das palavras erradas que saem da minha boca? Por isso que o Senhor nos chama a buscar o conhecimento da verdade dele através da palavra, porque é essa palavra que vai nos instruir. E é isso que Salomão ele escreveu. É através da palavra que eu e você também vamos aprender a temer o Senhor. Vamos lá no versículo de número 13. Olha o que vai dizer no capítulo de número 8. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento, e olha o que ele vai dizer no final, e o falar perverso. Então, com as nossas palavras certas, a gente também pode demonstrar o nosso temor ao Senhor, a nossa reverência ao Senhor. Então, a necessidade, a preocupação que eu e você temos que ter com as palavras que saem da nossa boca é extremamente necessária, sabe? O temor ao Senhor é abandonar o mal, é abandonar aquilo que desagrada a Deus. E aquilo que eu falo que desagrada a Deus também precisa sair das palavras que saem da minha boca, sabe? O Evangelho, as pessoas precisam ver. O pastor Luiz falou um pouco sobre isso aqui no último domingo. Muitas pessoas não vão vir à igreja assistir um culto, muitas pessoas não vão querer acessar essa palavra, mas as pessoas vão querer observar as nossas atitudes e as palavras que saem da nossa boca. É isso que vai fazer com que elas sejam transformadas. Será que a palavra que tem saído da minha boca tem mostrado a transformação que esse evangelho precisa fazer na minha vida? Porque evangelho é transformação de vida. E também diante daquilo que eu falo. Então pessoas vão estar nos observando, sim, nas nossas atitudes, mas pessoas também vão estar observando muito no que a gente fala, muito do que sai da nossa boca. Eu já vivenciei isso no ambiente de trabalho, onde existia uma pessoa que se dizia cristã, mas as palavras que saíam da boca dela não mostravam uma transformação de vida através do evangelho. E muitas das vezes eu fui perguntado por muitas pessoas não cristãs
se esse era o tipo de atitude que um cristão, se essas eram as palavras que um cristão deveria ter. Então, nós precisamos ter essa preocupação. Porque aquilo que vai sair da minha boca, gente, não é só para trazer as pessoas para a igreja, não é só encher a igreja, essa não deve ser a preocupação, mas aquilo que vai sair da minha boca vai transformar vidas e vai tirar pessoas do caminho do inferno e levar elas para o caminho da salvação, vai levar elas para conhecer Jesus e conhecer o caminho que vai libertar ela do pecado, da escravidão do pecado. Por isso que a gente deve ter todo esse cuidado com o que nós falamos. Pessoas estão observando, pessoas que não conhecem a Jesus, que não se sentem à vontade de vir à igreja, mas estão observando aquilo que está saindo da boca de um cristão. E a gente deve ter essa preocupação, a gente deve abandonar essa maneira de pensar errada. Vamos lá para o capítulo 9, olha o que vai dizer no versículo 6 do capítulo 9. É isso aí que a gente precisa abandonar. Capítulo 9, versículo de número 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Assim, ao longo do que eu poderia observar, eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade de ter a vida transformada, de ter a vida mudada, de ter a maneira de pensar transformada, porque elas estão muito preocupadas com o que o outro vai pensar. Eu agia dessa forma, e aí eu tinha um determinado grupo de amigos, eu tinha um determinado grupo do qual eu convivia, e agora eu não ajo mais daquela forma. E o que essas pessoas vão pensar agora de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? Será que eles vão continuar sendo meus amigos? O que Salomão quer dizer é que esse é o tipo de pessoa que está compromissada só consigo mesmo, mas não está compromissada com essa transformação, com essa mudança que tem na palavra de Deus, sabe? A opinião dos outros, ela não pode fazer com que a gente abra mão daquilo que a palavra de Deus deve fazer na minha e na sua vida. Então, o que o outro vai pensar, a maneira como o outro vai proceder agora diante das minhas atitudes, que serão diferentes das atitudes que eu deveria ter no mundo, não deve mais importar para mim, e eu preciso sair dessa prisão de preocupação para me prosseguir, para me conseguir avançar, para que através da minha boca as pessoas também saibam que o Deus que eu sirvo é um Deus que pode mudar a qualquer um. Se eu vivia naquele meio e vivia falando daquela forma, e agora eu não vivo mais e não falo mais daquela forma, opa, peraí, o que aconteceu com César que agora não é mais daquele jeito, não fala mais daquele jeito, não usa mais aquelas palavras? Isso também vai atrair pessoas, vai fazer com que pessoas se interessem a conhecer Jesus, se interessem a conhecer a palavra de Deus, se interessem a buscar um determinado grupo que agora tenha um pensamento e uma maneira de falar mais apropriada com a vida que ele se dispõe a levar agora, porque a gente entrega a nossa vida para Cristo, e agora a gente se dispõe a viver a vida que Ele nos propõe. É aquilo que a gente tem ouvido aqui. Então, a gente precisa nesse momento ter sensatez para o nosso agir. No capítulo 12, lá do livro de Provérbios, no capítulo 9, perdão, no versículo 12, vai dizer... Olha o que vai dizer lá no capítulo 9, no versículo 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Então nós mesmos vamos nos beneficiar se agirmos através da sabedoria. Se você for zombador, sofrerá as consequências. Então percebe que Salomão está nos dizendo, olha só, se a gente agir de acordo com a palavra, o maior beneficiado somos nós mesmos. Pessoas vão ser impactadas, mas quem vai ser beneficiado sou eu mesmo, diante daquilo que eu me proponho a viver de acordo com a palavra de Deus. E aí quando ele entra no capítulo 10,
ele vai começar a apresentar um contraste entre o justo e o perverso. Tudo aquilo que sai da boca do justo e tudo aquilo que sai da boca do perverso. E aí vai apresentar algumas consequências diante disso. Provérbios 10, capítulo 8, vai dizer: os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Vai falar sobre uma pessoa que sabe o que falar, sabe moderar a sua língua, sabe refrear a sua língua no momento certo. Só que aquele que acha que eu falo o que eu quero, eu falo o que eu penso, eu falo na hora que eu quero, vai agir dentro de uma insensatez, está fora do propósito de Deus. Sabe, a gente tem ouvido aqui muito o pastor Luiz. Eu estou aqui falando mais uma vez desse conteúdo de palavra, do qual o pastor Luiz e o pastor Ronald já têm falado várias e várias vezes aqui com a igreja. Sabe, mas será que tudo que eu tenho aprendido, eu tenho me disponibilizado, eu tenho me esforçado para colocar em prática no meu dia a dia? Será que eu tenho compreendido tudo que a palavra tem a me dizer sobre esse conteúdo, daquilo que sai da nossa boca, e eu tenho me esforçado, me empenhado para exercer a vontade que está na palavra de Deus? Será que eu tenho buscado colocar tudo isso em prática no meu dia a dia, no meu trabalho, dentro da minha casa, dentro dos meus grupos de amizade, da onde eu estou? Será que eu tenho me empenhado para viver isso? Olha lá o que o versículo 11 do capítulo 10 vai dizer: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. E aqui a gente não está falando de violência física, mas está falando de violência verbal, que muitas das vezes, num ato impensado, pode acontecer muito dentro dos nossos lares, pode acontecer algumas vezes dentro do nosso ambiente de trabalho, pode acontecer a gente indo num transporte até o trabalho. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque da nossa boca vai sair vida se a gente agir de maneira correta segundo a palavra de Deus, mas também pode sair palavras de violência, violências verbais, que não vão glorificar o nome do Senhor em nada. Provérbios 10, capítulo de número 13. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas de quem não tem juízo. Olha o versículo 14: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Então a gente precisa olhar muito para isso, porque quando eu uso a palavra com sensatez, eu também me livro do juízo. Eu também tenho livramento diante daquilo que eu falo, da culpa. Então a importância, é isso que eu quero trazer através desses versículos, a importância que tem as nossas palavras no nosso dia a dia. Não é só o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vem para a igreja, mas todos os dias, todos os momentos, aonde eu estiver. Se a gente for lá no livro de Mateus, você não precisa ir, você só vai anotando aí, no capítulo 12, no mesmo capítulo 12 que eu li, só que no versículo 34, na parte B, vai dizer que a boca vai falar do que está cheio o nosso coração. Então, aquilo que eu vou falar vai refletir aquilo que eu tenho acumulado dentro de mim. Se eu tenho acumulado as verdades da palavra de Deus, vai ser natural que as palavras que saiam da minha boca sejam essa verdade. Mas se eu tenho acumulado coisas do mundo, verdades que o mundo diz, é isso que a minha boca ela vai transmitir. Então, aquilo que a minha boca vai falar, vai ser exatamente aquilo que eu tenho acumulado no meu homem interior. A boca do ímpio você só vai ver sair insultos, você só vai ver sair palavras de contenda,
Mas a boca do justo, a boca daquele que está falando a verdade, vão sair da sua boca rios de água viva. Pessoas vão ser impactadas, pessoas vão ser transformadas, porque quando ela ouvir um justo, quando ela vai ter prazer em ouvir aquela pessoa que está falando a verdade da palavra de Deus. Ela vai ter prazer em compartilhar com essa pessoa coisas que talvez ela queira compartilhar com alguém e ela não sabe com quem, mas ela vai ver a justiça de Deus saindo da nossa boca e ela vai ter prazer em conviver no nosso meio. Provérbios capítulo 10, lá no versículo de número 19. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal, corre para a morte. Perdão, eu li o 11, capítulo 10, versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato no que fala. Se você for lá para o livro de Tiago, você vai ver, Tiago capítulo 3, no versículo 2, vai anotando aí, não precisa colocar agora não. Olha o que vai dizer o livro de Tiago. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E olha só o que ele vai dizer no final: sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Percebe o quanto a própria Bíblia vai, diversas vezes vai falar nesse conteúdo de palavras, o quanto é importante nós refrearmos as nossas línguas em muitas situações. Vai dizer que se eu consigo refrear a minha língua, eu serei tal homem perfeito, porque eu vou controlar a raiva que tal coisa possa me impactar. Eu posso controlar o sentimento de divergência que possa vir, de arrogância que possa vir, e eu falar as coisas sem pensar. Eu vou ter controle dessa situação, porque eu sou uma pessoa que estou, através da palavra de Deus, preparada para refrear a minha língua. Se eu consigo controlar isso, eu também consigo controlar todo o meu corpo. Então a Bíblia ela vai nos mostrar em diversos versículos ao longo de toda a palavra a necessidade que nós temos de controlar, de refrear a nossa língua, de refrear aquilo que sai na nossa boca. E tem mais coisa. Se você for lá em livro do 1 Pedro 3, lá no versículo 10, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, olha só o que o texto vai dizer: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, para que nós possamos ver dias bons, dias felizes. É o texto que está dizendo. Eu não estou falando isso aqui para te motivar não, eu estou lendo aqui o que está na palavra de Deus. Então a Bíblia ela vai falar muitos conteúdos ao longo de todos os capítulos, de todos os livros, a necessidade que um cristão tem de refrear a sua língua. No capítulo de número 11 a gente vai ver alguns versículos, ainda dá tempo. No versículo de número 9, 11, 9, com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Falando de benefícios, olha o que o 11 vai dizer. 11:11, pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. 11:13, quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sabe ouvir o teu próximo, não sai alardeando as coisas. Sabe que a necessidade que a gente tem de saber refrear também a nossa língua. Tiago vai apresentar isso muito bem. O controle que a gente vai ter sobre todo o nosso corpo é algo que a gente precisa aprender através da palavra de Deus. Aprender através de tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer quando a gente busca. A sabedoria, ela busca ser encontrada. A sabedoria, ela quer falar conosco, mas ela só vai falar para quem der ouvidos a ela.
Ela não vai falar para quem não está se importando, para quem não quer dar ouvidos, mas quem der ouvidos, ela vai falar e vai nos trazer conhecimento. No capítulo 12, no versículo de número 6, esse é o último capítulo que eu vou estar lendo, versículo de número 6, as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. A palavra que eu vou proferir da minha boca, ela pode ser palavras que podem serem traiçoeiras e conduzirem pessoas para um caminho errado, mas as palavras que saem da minha boca também podem ser livramento. Por isso que eu preciso também ter os meus ouvidos atentos para aquilo que está saindo da minha boca e para aquilo que eu estou ouvindo das pessoas. Se aquilo edifica, se o que sai da minha boca edifica, e que aquilo que eu estou escutando também vai edificar o nome do Senhor para as pessoas que estão à minha volta e também para a minha vida, porque palavras também podem destruir. Capítulo 12, versículo de número 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Olha quantas coisas importantes, não só o livro de Provérbios, mas a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre aquilo que nós devemos falar. 12:20. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Quando a gente estava falando ali de contenda, de trazer discórdia, olha só, a paz que eu tanto desejo, sabe onde eu vou encontrar? Quando eu também crio paz para as outras pessoas. É ali que eu vou encontrar a paz que eu tanto desejo. Não é uma paz somente para mim, eu vou viver em paz e os outros que vão viver a vida deles, mas a paz que eu quero encontrar, eu vou encontrar gerando essa paz no meio do povo, da comunidade, das pessoas do qual eu convivo. Isso vai gerar a verdadeira paz que eu tanto busco. Provérbios, capítulo 4, só para encerrar, vai dizer que, no capítulo 4, no versículo 23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. É do nosso homem interior que também vai proceder as palavras que eu e você vamos proferir. Então aquilo que eu estou guardando no meu homem interior, é isso que vai determinar o que eu vou falar, da maneira que eu vou falar. Então, o meu desejo nessa noite é que você receba essa palavra, que essa palavra gere em nós, em mim e você, um despertamento para aquilo que eu e você estamos falando. Sabe, aquilo que está saindo na nossa boca precisa glorificar o nome do Senhor. Tem muitas pessoas aí que estão necessitadas de ouvir palavras que saem da verdade da boca de Deus. E somos eu e você que vamos levar essa palavra para essas pessoas. O pastor Luiz falou aqui no último domingo que o Senhor nos deixou o ministério da reconciliação. Então eu falei aqui de discórdia. Ele nos deixou o ministério da reconciliação do homem para com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, de toda a obra que Jesus Cristo fez. Então, através de Jesus, o homem pode se reconciliar com Deus. Pessoas precisam aprender, como nós aprendemos um dia, a como se reconciliar com Deus. E aquilo que vai sair da nossa boca pode determinar, pode transformar a vida de uma pessoa.
como transformou a nossa vida um dia. Porque alguém se preocupou um dia em parar do nosso lado e falar palavras dessa verdade, que abriu os nossos olhos, que nos mostrou o caminho certo a seguir. Mas imagina se eu uso a minha boca para falar qualquer tipo de coisa que não vai edificar o nome do Senhor. Isso não vai transformar a vida de pessoas. Sabe? Isso me fez pensar ao longo dessa mensagem que eu preparei, quantas e quantas coisas eu tenho falado que não edificam em nada. Será que não era mais sensato? Será que não era mais prudente da minha parte usar a minha boca para falar as verdades que estão na palavra de Deus, ao invés de perder tempo com tantos assuntos, com tantas palavras que não servem, que não edificam, que não nos levam a um avanço, a um crescimento em nada? Então, que a gente possa ter essa sensibilidade também, de ouvir a palavra de Deus, de aprender com a palavra de Deus, mas não só ouvir e aprender, mas principalmente colocar em prática no nosso dia a dia. É isso que a gente tem a aprender nesse mês, estudando o livro de Provérbios. Mas é muito mais que a gente tem a aprender estudando toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, e isso vai transformar vidas de pessoas. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no teu coração essa noite? Amém, é isso aí. Bom, eu não vou nem pedir para o Ministério de Louvor subir, até para a gente cumprir aquilo que está no propósito do coração do pastor Luiz, que é de terminar o culto às 9 horas. Queria que você se colocasse de pé. Quero orar com você para a gente ir embora. Santo Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, que noite abençoada que nós tivemos aqui nessa noite, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque hoje Tu colocaste no nosso coração, Senhor, de ensinar a maneira certa de nós usarmos a nossa boca, Senhor, para falar todo o conteúdo das palavras certas, Senhor, para transformar vidas, Pai. Tu nos ensinaste também, Senhor, a sensatez que nós devemos ter, Pai, para refrear a nossa língua, Pai, nos momentos certos, Pai, para que não venhamos agir por impulso, Pai, para que não venhamos agir, Senhor, em momentos de raiva, Pai, para que não venhamos agir em insensatez, Pai, sem pensar, Senhor, e usar palavras do qual venhamos a nos arrepender, Pai. Pai, que hoje, nessa noite ainda, Pai, se houver necessidade de haver transformação nas palavras que eu tenho para proferir da minha boca, que isso seja feito nessa noite, Pai. Se for necessidade, Senhor, que eu use minha boca para usar as palavras de perdão, Senhor, que eu peça perdão essa noite, Pai. Senhor, seja todas as palavras que saem da minha boca transformadas, Pai. Que isso não seja só um ensinamento, Senhor, para ficar aqui, Pai, mas que eu leve, Senhor, para toda a minha vida, Pai, para toda a minha trajetória, Pai. Senhor, que Espírito Santo, que Tu possa fazer me lembrar, Senhor, de tudo isso que tem sido ensinado aqui neste lugar, Senhor. Não só nessa noite, mas os sentidos da palavra, a maneira correta de falar já vem sendo ensinada aqui, Senhor, neste lugar, Senhor, de uma forma, Senhor, de muita sabedoria, Senhor, porque o que tem sido falado aqui não são pensamentos humanos, Senhor, mas são a verdade que está contida na Tua palavra, Pai. Senhor, que isso venha impactar não só a minha vida, mas também a vida dos meus irmãos, Senhor. Senhor, que nós possamos ser luz, Senhor, não só aqui, Senhor, mas quando botarmos as nossas portas, nossos pés daquela porta para fora, Pai, nós possamos levar essa sabedoria, Senhor, essa sensatez, Senhor, para impactar vidas, Senhor, para tirar pessoas da escravidão do pecado, Pai, do engano, Pai, e levar elas para o caminho, a verdade e a vida, que é o Seu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada louvor. Muito obrigado pelo ministério de louvor, Senhor, pelos membros desse ministério de louvor que Tu tem colocado aqui neste lugar, Senhor.
Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor, que chegaram até aqui, Senhor, que sabem que estão com um propósito definido nesse ano de 2024, Senhor, para começar e para seguir durante toda a tua trajetória, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor, para te cultuar, Senhor, para te adorar, Senhor, e para ouvir as verdades que estão, Senhor, na palavra, Senhor, que tu tem para falar conosco, Pai. Senhor, leva os meus irmãos em paz e em segurança nessa noite, Pai. Que tenhamos uma noite abençoada, uma noite, Senhor, de uns sonos reveladores, Pai. Senhor, nós já te entregamos o dia de amanhã, Senhor, e já declaramos da autoridade do nome de Jesus, Senhor, que teremos um dia abençoado, Senhor, onde, Senhor, vamos falar do teu nome, Pai, onde vamos falar da tua palavra, Senhor, onde vamos glorificar e exaltar o seu nome, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, Senhor. Senhor, por isso, Senhor, tu nos chamaste, Senhor, e para isso, Senhor, nós estamos aqui para esse propósito, Pai. Leva, Senhor, os meus irmãos em paz e em segurança. Vão em paz, queridos, e sejam abençoados em nome de Jesus.